JA está totalmente perdido, mas ainda existe salvação para JA e eu vou dar aqui a minha mera opinião sobre esse assunto. Eu gostaria muito que você continuasse aqui com a gente nesse vídeo. Esse é o canal Mera Opinião. É muito importante você que ainda não conhece esse canal e eu te peço para que você dê um toque no botão curtir. Isso não vai te custar nada e você vai estar contribuindo e apoiando esse nosso canal. Olha, eu quero aproveitar esse caso do JA aqui e se eu puder te dar um conselho para você, principalmente para você que é evangélico, para você que é cristão, para você que ainda hoje se escandaliza quando um jovem se declara homossexual, o meu conselho para você é o seguinte: eu vivi 20 anos dentro do sistema religioso. Eu passei praticamente por todos os departamentos que existem dentro de uma instituição religiosa, praticamente todos. Liderei também praticamente todos esses departamentos. E desde o tempo que eu permaneci dentro da instituição religiosa, uma coisa eu pude ver, e não somente dentro das instituições a qual eu fazia parte, mas eu estou falando de forma geral. Sempre houve uma falha muito grande em a liderança religiosa tratar o assunto de opção sexual. Dificilmente você via uma pessoa, um jovem, que se declarava homossexual, ele permanecer dentro da igreja. Ele acabava saindo de dentro da igreja quando ele já não conseguia mais esconder a sua opção sexual, ou melhor, nem sempre ele conseguia esconder os seus desejos sexuais, que nem sempre era a opção sexual dele. Em primeiro lugar, o que nós precisamos entender? Opção sexual é uma coisa, desejos sexuais são outra coisa. Elas podem se encontrar, mas necessariamente o desejo sexual de um jovem nem sempre é a opção dele, mas sim uma fraqueza, às vezes algo que ele precisa lutar. Agora aqui que vai entrar o meu conselho para você. Qual que é o problema da igreja quando diz respeito à liderança abaixo do pastor e principalmente os fiéis, aquelas pessoas que compõem ali o corpo da igreja? Eles querem medir as pessoas da mesma forma que um pastor ou líder da igreja mede as pessoas. E é aí que a igreja erra e acaba expulsando aquelas pessoas a qual a igreja mais deveria abraçar. A igreja, instituição, ela é uma instituição que compõe uma hierarquia de liderança. E a gente vai usar uma frase aqui que está dentro de um contexto bíblico para que você possa entender em que eu estou me baseando para poder estar te passando esse conselho. A própria Bíblia diz que aquele a qual mais se é dado, mais ele vai ser cobrado. Então a gente entende que um pastor presidente de uma instituição religiosa, ele está com uma posição de mais cobrança do que você que é membro, do que você que é líder, do que você que é um obreiro. Então, na visão desse líder da igreja, desse pastor presidente ou pastor, quem quer que seja que estiver nos graus mais altos da hierarquia religiosa, a visão dele em relação à ordem da igreja, em relação aos membros, tem que ser diferente da sua. Esse líder, ele entende que as ações dos fiéis vão recair sobre as costas dele, porque a posição dele de liderança é a maior naquele lugar. E na maioria das vezes, a medida que ele usa para poder julgar as ações dos fiéis acaba sendo um pouco mais rígida. E qual que é o problema? O problema é que a igreja, os fiéis, acabam pegando a medida do pastor e trazendo para a vida deles. E aí aquele membro que às vezes está lutando contra uma fraqueza, às vezes lutando contra impulsos homossexuais, e muitas das vezes ele se vê numa posição de alguém que não está sendo bem-vindo naquele lugar. O que você precisa entender é o seguinte: a medida do seu pastor, do líder daquela igreja, ela é diferente da sua, porque ele entende que vai cair sobre as costas dele as ações dos outros, mas você não tem que olhar dessa forma. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. A opção sexual de um membro da sua igreja, de um membro da sua congregação, de alguém que frequenta a mesma igreja que você, não é problema seu. É problema do seu pastor, é problema do seu líder, mas não é problema seu. desde que ele queira se abrir com você para poder contar qualquer coisa que seja sobre
a opção sexual, que é coisa íntima dele. Agora, não tente medir as ações dos fiéis da sua igreja, as ações das pessoas que frequentam a sua igreja, com a mesma medida que o seu pastor e o seu líder mede, porque senão você vai estar atrapalhando o processo na vida de alguém. Senão, as coisas sempre acontecem da mesma forma que está acontecendo hoje com o cantor J.A. Eu não sei se você já reparou isso. Olha só para você ver. A maioria dos homens e mulheres, quando se declaram aí com uma opção sexual de alguém do mesmo sexo, eles saem da igreja, vão para os movimentos aonde os acolhem e eles começam a militar contra a igreja. Eles passam a ser inimigos da igreja. E por qual que será o motivo? Porque na maioria das vezes, os fiéis da igreja medem aquele jovem, aquela moça, com a mesma medida do pastor e do líder. E não deveria ser dessa forma. Por quê? Porque as ações, as atitudes, o comportamento de um homossexual dentro da igreja, ele vai dizer respeito a ele e ao pastor e à liderança dele. Você que é um frequentador, você que é um fiel, você que é um membro, não tem nada a ver com a vida pessoal de qualquer que seja a pessoa. A medida do pastor, ela é diferente, por quê? Porque a vida, o sangue das pessoas que compõem aquela igreja está sobre as costas do pastor. Mas sobre as suas costas não está o sangue de ninguém, de nenhum membro, a não ser as pessoas que fazem parte da sua família. Repara algo para você ver. A maioria das vezes que você vai conversar com um viciado em drogas, com um viciado em álcool, e vai ver o motivo pelo qual ele não quer ir a uma igreja, por exemplo, a uma instituição religiosa, ele sempre vai dar o seguinte argumento. Ele diz que a forma com qual ele leva a vida não condiz com a filosofia de vida a qual a igreja propaga. E ele, por receio, por vergonha, até mesmo por respeito à instituição religiosa, ele prefere não ir porque, segundo ele, a vida dele não está andando corretamente para que ele possa entrar dentro de uma instituição religiosa. E na maioria, quando você vai conversar com um homossexual, ele diz que não vai mais à igreja porque a igreja decidiu excluí-lo. Você pode ver que, normalmente, o viciado em álcool, o viciado em drogas, ele se sente uma pessoa não digna de entrar dentro de uma instituição religiosa. De em contrapartida, quando você vai conversar com um homossexual, por exemplo, ele diz que ele não vai mais à igreja porque a igreja passou a julgá-lo de uma forma ao ponto dele se sentir excluído e se sentir discriminado. O que eu estou falando aqui é em tese, eu não estou generalizando, dizendo que todos os viciados, todos os alcoólatras são dessa forma, e também eu não vou dizer que todos os homossexuais pensam dessa forma. Mas se a gente for pegar em tese, é justamente isso que acontece. Olha só para você ver o J.A. O J.A. foi um garotinho que cresceu dentro da igreja, provavelmente teve uma orientação cristã. Hoje ele se declara aí do movimento LGBTQIA+, ele se declarou homossexual, hoje ele está fora da igreja e ele está militando contra a igreja. O interessante é que quando você vai conversar com a maioria dos homossexuais, eles não se veem assim como os outros se veem. Por exemplo, você não vê um homossexual falando assim, não, eu sou homossexual, tenho que lutar contra as práticas homossexuais, mas pelo fato de eu ter atitudes homossexuais, eu prefiro não ir à igreja porque eu não me sinto digno, eu estou andando da forma errada e por isso eu não vou à igreja. Porque normalmente são isso que as pessoas, quando estão levando uma vida errada, dizem. Mas pelo contrário, a maioria deles dizem, eu não vou mais à igreja porque praticamente eu fui expulso. Eu comecei a ser julgado, as pessoas passaram a ter preconceito de mim e por isso hoje eu estou fora. E eles, a maioria, se veem como inimigos da igreja e não deveria ser assim. Mas por que normalmente é assim? Porque a maioria dos membros da igreja costumam medir com a mesma medida que o pastor mede. E é aí que está o erro. Você que é membro de uma instituição religiosa, você que é membro de uma igreja, não meça as atitudes dos membros da igreja da mesma forma que o pastor mede, porque isso não cabe a você. Então, simplesmente ame, acolha. E se aquele homossexual, seja qualquer outra pessoa que estiver em uma prática errada, se ela te der abertura para que você possa opinar sobre a vida pessoal dela, você
Faça isso com toda a sabedoria possível. Caso contrário, simplesmente ame aquela pessoa, simplesmente acolha e deixe que os líderes da igreja se encarreguem da posição de julgar, de doutrinar, de orientar, de punir, porque eu não sei qual que é a doutrina daquela igreja. Se uma pessoa frequenta uma determinada igreja, uma determinada instituição religiosa, ela sabe que lá vai ter doutrinas que na maioria delas são doutrinas humanas, mas têm que ser respeitadas dentro daquele ambiente. Só que ninguém é obrigado a ficar dentro daquele ambiente. Se você não concorda com a doutrina daquele lugar, saia. Procure na Bíblia aí quantas vezes Jesus tocou em assuntos de foro íntimo para todas as pessoas. Você vai ver que nenhuma. A maioria das vezes que Jesus tocava em assuntos de foro íntimo era quando ele estava a sós com aquela pessoa. Fora isso, Jesus não tocava em assuntos de foro íntimo para a multidão. Quantas vezes Jesus falou a respeito da homossexualidade? Nenhuma. Por quê? Porque coisas de foro íntimo diz respeito à pessoa em si, Deus. Agora, quantas vezes Jesus tocou sobre as atitudes dos fariseus, sobre o roubo dos fariseus às coisas do templo, sobre o roubo dos fariseus em relação aos pobres? Você vai ver que constantemente Jesus tocava sobre esse assunto. E por quê? Porque era uma questão de foro popular, não de foro íntimo. Então, quando alguém tem uma atitude que atinge os outros, que atinge o próximo, que atinge outras pessoas, aí o cunho passa a ser popular. Aí você pode opinar. O fulano pode opinar, o beltrano pode questionar. Agora, quando um assunto é de foro íntimo, é somente entre a pessoa e Deus. E você e eu não temos nada a ver com isso, a não ser que aquela pessoa em si queira nos colocar no contexto a qual ela está vivendo, que é um contexto íntimo dela. E qual que é o problema da maioria dos fiéis, da maioria das pessoas que congregam em determinadas igrejas? Que elas querem pegar o que é de foro íntimo e pessoal de um membro e querem colocar como se fosse em foro popular. Então todo mundo quer julgar, todo mundo quer opinar, todo mundo quer questionar, todo mundo quer medir as ações de foro íntimo de alguém. Então meu conselho para você é, se você faz parte de alguma igreja e lá tem algum viciado, algum homossexual, tem alguém vivendo uma vida errada, deixa que o seu pastor e o seu líder tome as atitudes que está dentro da alçada deles como líder de uma instituição religiosa. Se você não faz parte desse grupo, da hierarquia da sua instituição, da liderança, não se preocupe, é foro íntimo daquela pessoa e pessoal dela, e ela vai se ver simplesmente com Deus. Então o seu papel é de abraçar, é de acolher, é de orar por aquela pessoa, é de ajudar, porque assim, em vez daquela pessoa se sentir expelida da instituição, ela vai se sentir enxertada na instituição. Quando nós olhamos hoje a vida do cantor J.A., eu particularmente vejo que ele mais precisa de ajuda do que de críticas. Essa é a minha opinião. Quem acompanhou aí a vida e a história do J.A. desde quando ele apareceu no programa do Raul Gil, dá para se perceber que J.A. veio de uma família de pessoas simples, honestas, pessoas de bem. Quando você olha para o J.A., mesmo ele nessa fase conturbada, você percebe que é um rapaz educado, você percebe que é um rapaz de princípios, você percebe que é um rapaz fácil de lidar. E eu não sei se você percebe uma coisa, por mais que ele diga o contrário. Ele diz que agora ele se encontrou porque ele pode agora realmente viver quem ele sempre foi. Como ele mesmo disse que desde criança na igreja, ele sempre foi uma criança viada. Mas o que se percebe no J.A. é que ele está mais perdido do que realmente se encontrou de verdade. O que eu vejo nele é que ele está querendo provar aí para o movimento LGBTQIA+, que ele veio realmente para ficar. E na maioria das vezes, quando eu vejo qualquer postagem do J.A. nas redes sociais, eu vejo uma pessoa tentando forçar um personagem para que ele possa ser aceito nesse meio. Até porque me parece que dentro do movimento LGBTQIA+, eles têm um certo preconceito daqueles que se declaram homossexuais, mas que veio do mundo gospel, porque vai cair justamente naquilo que eu falei no início, porque o movimento LGBTQIA+, vê a igreja cristã como inimigos, e o J.A., para poder mostrar e provar que ele realmente faz parte agora desse movimento, ele está forçando aí um vocabulário gay, um vocabulário mais afeminado, para poder realmente provar que ele é do movimento LGBTQIA+, e veio para poder ficar.
Agora, qual que deveria ser a nossa posição em relação ao cantor J.A.? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quando você está em qualquer outro ambiente onde tem ali um homossexual, e ele é uma pessoa de bem, é uma pessoa de caráter, cumpre com as suas obrigações como ser humano, cumpre com as suas obrigações como cidadão, é honesto, é respeitoso, não infringe as leis da Constituição brasileira, como que você trata uma pessoa assim, independente se ela é homem, mulher ou homossexual? É dessa forma que você tem que tratar não somente o J.A., mas qualquer pessoa. Tira essa balança de medir as pessoas das suas mãos. Quem mede as pessoas e julga a humanidade é o próprio Deus. Dentro da instituição religiosa, por causa das doutrinas que há dentro daquela instituição, quem tem a vara de medir e de julgo é o pastor daquela igreja. Então você não tem nada disso. A sua posição é de acolher, de amar, de respeitar e tratar, seja homem, mulher ou homossexual, como um cidadão, como um ser humano, como o seu próximo, assim como o próprio Jesus mandou. Agora, se o cantor J.A. começa a usar a imagem, usar a popularidade para começar a militar, querendo assim trazer jovens, crianças, adolescentes, para poder também fazer parte de um grupo, aí a questão passa a ser também de foro popular, e você e eu podemos medir e também criticar, mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Eu queria aproveitar e pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações. Se você puder dar um toque no botão curtir para poder nos apoiar aqui, isso é muito importante. Esse é o canal Mera Opinião, o meu nome é Elbert Dias e eu tô te esperando aqui no próximo vídeo.